Sim, você está no lugar certo. Este é o Vírgula Podcast de Virgínia Magalhães. E onde está a Vi? Bem, eu sou Laís Fabretti, fisioterapeuta e facilitadora de relacionamentos e negócios, parceira da Vi. Estou aqui para anunciar a vocês que esse episódio é uma vírgula nessa temporada. A vírgula que representa um respiro, uma nuance. Esta é uma pausa, uma escolha nossa, no formato que vocês já conhecem. E se preparem, porque esta é a melhor entrevista do Vírgula Podcast. Porque a convidada que está aqui é muito amada por vocês. Ela é mineira, sabe do poder e como um sorriso pode cativar. Recalculou a rota aos 40 e vocês sabem de que eu estou falando, não é? Posso dizer que ela também é apaixonada por movimento, tem o shape dos sonhos e o orgulho da Hype Academia. Conteudista por natureza, cuida de estratégias, processos, direção, captação de conteúdo e tem um time que faz o dia de gravação ser um dia feliz. Ela nunca esquece do bom dia, comunidade, sempre muito generosa e espontânea. Ela fala com exclamações, interrogações, ponto e vírgula e tudo vira história. Porque para ela, comunicar não é apenas falar, é criar ritmo, conexão e sentido. Abriu caminhos para muitas pessoas, sustentou microfones e deu voz a muitas histórias aqui no Vírgula Podcasts. Vírgula Podcast. E muitas pessoas passaram por aqui. Ela deu palco para muita gente. E hoje, quem brilha é Virgínia Magalhães. Ah, meu Deus do céu! Laís Fabretti, muito obrigada por estar aqui hoje, por esse texto maravilhoso, do qual eu só discordo de uma coisa. Começamos muito bem! Essa não é a melhor entrevista, porque Ah. todas as entrevistas do Vírgula têm um cantinho especial no meu coração e a minha não pode roubar essa cena de forma alguma. Mas eu tô muito feliz mesmo. Eu não quero roubar teu papel aqui hoje, porque hoje o teu papel é me entrevistar, mas eu preciso dizer para quem está em casa que quando lá atrás a Carol Correia me entrevistou, a Laís falou, eu quero te entrevistar um dia. Foi! E eu falei assim, então, nada melhor que Laís estar aqui hoje no lançamento da terceira temporada do Vírgula, Laís. Terceira temporada do Vírgula. Que orgulho, Primeiro, né? Que orgulho. Parabéns. O Vírgula é um orgulho. Uhum. E eu estou orgulhosa e muito honrada de receber você aqui hoje para me entrevistar. Muito obrigada. E Laís veio do interior do Paraná. Qual que é a cidade, Laís, que eu sempre confundo? Vi, eu sou de Cascavel. Sou de Cascavel. Uhum. Gente, ela atravessou o estado. Cascavel é perto de Foz. Ela atravessou o estado para me entrevistar, tá? Você acha que eu sou qualquer pessoa? Não sou, não. Laís tá aqui. Gente, vamos embora, vamos perguntar o que todo mundo quer saber. O que vocês querem saber? Escreve nos comentários, manda no direct. Essa interação é muito valiosa, né? Sim. Laís, o Vírgula é seu. Pode seguir. Então vamos lá. Ela sempre fala, né, dá texto, de interrogações, exclamações, ponto e vírgula. Então, Vi, conta pra nós, vamos começar assim, né? Qual foi a vírgula que parecia pra você um término, assim, um ponto final? E qual foi a vírgula que parecia um recomeço, uma luz, um travessão, uma nova história? Laís, até assim, eu percebi ao longo desses 50 e vários episódios do Vírgula que a vírgula, ela significa uma coisa para cada convidado, né? Mas você trazer essa pergunta para mim, qual foi a vírgula que parecia um ponto final, é curioso, porque sim, eu tive uma grande vírgula na minha vida que eu achei que fosse um ponto final, que foi quando a minha filha faleceu, quando a Bia faleceu de leucemia, né? Aos 10 anos de idade. Quem me segue sabe dessa história. E, de fato, perder um filho é como se a vida acabasse. E eu acredito que para algumas mães ela realmente acaba ali, né? Mas ela, depois de muitos anos, eu entendi que não era um ponto final, eu entendi que era uma vírgula.
Porque a vírgula é aquela pausa que a gente dá para continuar escrevendo, para respirar. Então, quando a gente está lendo um texto em voz alta, por exemplo, você falou dar texto no começo. Eu sempre dou essa sugestão e essa dica. Depois que terminar de escrever, leia em voz alta para ver se ficou certo, se ficou pontuado adequadamente. E a vírgula, ela serve para essa pausa, para respirar e seguir. E quando a minha filha faleceu, foi uma pausa muito longa, a qual eu perdi o fôlego muitas vezes. Eu tive literalmente dificuldade de respirar naquele período ali de luto, para depois entender que não, que era uma vírgula na minha vida, que tinha deixado, sim, ali brecha para algumas frases doloridas Uhum. e E teve alguém que te dolorosas. acompanhou nesse período, assim, alguém especial que te deu um colo, te abraçou? Tiveram várias pessoas, mas eu confesso para você, Laís, que foi um momento que eu fechei. Eu me Uhum. fechei, né? Então, assim, sim, tiveram, eu busquei ajuda profissional, inclusive, terapia. A minha mãe me ajudou no que ela pôde. Na época, eu conheci o pai da Betina, mas ele era um amigo num primeiro momento, então eu tive a amizade dele e de outros amigos que estavam perto de mim também. Mas eu me fechei. Uhum. Eu me afastei das Proteção, pessoas. né? Foi, Uhum. foi. Eu me afastei, eu não queria, por muito tempo eu não queria atender o telefone, eu não queria aceitar convites. Teve uma amiga minha que casou cerca de 2 meses depois que a Bia faleceu. E ela queria que eu fosse ao casamento dela, né? Para me obrigar a ir ao casamento dela, ela disse que eu seria a motorista dela. Não tinha opção, né? Você tinha que levar a noiva. Eu tinha essa missão de levar a noiva. Então, porque eu tinha essa missão, eu Uhum. fui ao casamento dela. Uhum. Mas, se ela não tivesse me dado essa missão, provavelmente eu teria feito como eu fiz em inúmeras outras situações, de receber o convite, confirmar, porque sim, eu queria ir, mas chegava na hora eu não conseguia ir. Uhum. Inclusive o casamento de uma outra amiga, que foi aí já 1 ano depois, mais ou menos, eu confirmei presença, no dia eu não estava bem, não fui, e ela não fala comigo até hoje, porque eu não fui nesse casamento. Então, assim, foram inúmeras situações que eu até falo assim como muita gente não entendeu a minha reação, e eu queria que essas pessoas tivessem entendido, eu tento entender a reação. Uhum. Uhum. Então, quem ficou chateado comigo na época e se afastou, eu entendo que não foram elas que se afastaram, fui eu que as afastei. Ai, Porque isso é eu forte, é, né? Tão verdadeiro. E esse é um dos valores e uma das qualidades assim, que você tem, que eu admiro muito, que é a verdade com o que você sente. Você não é incoerente. Né? Que, assim, claro, tem os dias que a gente precisa se renovar e se pôr em sim, movimento, né? Mas você é muito coerente com o que você sente, né? Olha, eu não tô legal, hoje é, não. Até nas redes você faz questão de falar, faço olha, hoje é assim, dias difíceis existem. isso. Porque eu penso o seguinte, até falando de rede social, a gente mostra o lado que a gente quer mostrar. Mas se eu só mostrar o lado bonito da vida, vai Uhum. parecer fake, porque a vida não é bonita o tempo todo. Hum. Então, o dia que eu não tô muito legal, primeiro, eu não apareço. Mas quando eu apareço de volta, que eu tô um pouquinho melhor, eu falo: "Andei sumida porque eu não estava legal, estava mais introspectiva". Por exemplo, a gente tá gravando hoje numa semana que pouquíssimas pessoas sabem, mas a minha sogra estava na UTI entubada até anteontem. E aí, eu estava com uma situação em casa, com meu marido muito mal, com medo da mãe dele literalmente morrer. Uhum. E é uma situação real, não é ilusória, não é Não é. imaginária, não é distante, tá aqui, né? Tá Exatamente. muito perto. Então, primeiro, eu não estava legal, porque eu estava vendo alguém que eu amo que não estava legal. Uhum. Segundo, por respeito à minha sogra, eu não podia abrir o stories. Já imaginou? Minha sogra na UTI, entubada, e eu, bom dia, comunidade! Sambando. Não faz sentido. Uhum. Então, eu fiquei off nesses dias em que ela estava mal no hospital.
Depois, até foi engraçado, porque ela curtiu algumas coisas minhas no Instagram. Eu falei, então você já tá curtindo coisa? Então já tá bem. Aí eu O voltei termômetro ali, né? e eu falei isso pra ela. Eu mandei um áudio pra ela dizendo, né? Falei, eu vi que você curtiu coisa, então já sei que você tá melhor. E aí eu voltei pro meu. Aí, primeiro, a energia lá em casa melhorou. O meu marido, né? Eu falei até que parecia que tinha uma luz saindo dele quando a mãe dele finalmente foi desentubada. Ele estava melhor. A energia voltou e aí eu voltei para a rede social com a energia legal. Mas eu me dei ao trabalho, entre aspas, de dizer eu estive off, mais introspectiva por uma situação de saúde na família. É importante a gente ser verdadeiro. Então, nessa vírgula que você me perguntou da minha filha, quer dizer, que eu te falei que foi o falecimento da minha filha, foi uma vírgula longa, longa mesmo, anos. E eu acho que ela ainda é uma vírgula eterna. Uhum. Aprende a conviver, né? Isso. Não assenta definitivamente. Exatamente. Mas, aí, indo para sua segunda pergunta, que é qual foi o travessão, né? Uhum. Eu costumo dizer que a Betina foi um travessão. Aí eu tive vários travessões, na verdade, mas a Aí a vida Betina. voltou a um fluxo diferente. Porque a Betina foi o primeiro travessão. Eu falo que ela é o arco-íris que veio depois daquela tempestade. Ela foi o primeiro travessão. A atividade física foi o segundo travessão. E o Uhum. vírgula é o terceiro travessão. Nesse nível, Nesse Vi? nível. De revigorar, Nesse de nível. devolver a alegria. A atividade. Primeiro, a Betina é minha filha. Eu não tenho muito nem o que falar, porque o simples fato de Deus ter me dado uma oportunidade de ser mãe novamente e ter mandado para mim uma criança tão especial quanto a Betina é, porque a Betina, ela. Você sabe que eu sou muito autorreflexiva e eu fico o tempo inteiro me cobrando pelo quanto eu depositei expectativas na Betina. E eu acho que ela cresceu sabendo disso, sentindo isso. Uhum. Então, eu me policio o tempo inteiro para não depositar nela expectativas que ela não precisa suprir, porque eu perdi a Bia. Uhum. Entende? E elas são muito diferentes. Muito diferentes. Uma outra filha, uma outra mãe, né? Eu tenho Isso. 2 filhas, eu tenho 2 formas de ser mãe, é mais ou menos assim, né? Sim, totalmente diferentes, Uhum. fisicamente e na personalidade também. Uhum. Muito diferentes. Depois veio a atividade física. A atividade física, eu falo que ela foi o início de um processo de mudança de autoestima. Uhum. Então, eu fiz várias etapas de mudança ali, mas foi a atividade física que me manteve nessa mudança. Porque eu acredito que se não tivesse algo para me manter constante, teria sido só uma fase ali. Mas não foi uma fase. Eu estou há 8 anos nessa disciplina e nessa retomada de me amar. Então, a atividade física foi importante nesse sentido. E o vírgula, que eu falo que é a minha menina dos olhos, o vírgula foi o projeto que eu tive coragem de criar para colocar no ar algo que eu amo desde criança, que é o tá aqui, ó, num dia de gravação. Uhum. Então. A comunicação, né? A Assim, você comunicação. foi lapidando com seus estudos, com a texto e com tudo que você faz, a comunicação. Mas você sabe, Laís, eu tô num processo de reestruturar aquilo que eu quero levar adiante. Mas dá Verdade. uma segurada. Tá Vamos criar um suspense aqui, né? A gente merece. Vamos deixar vocês curiosos, assistam até o final. Fisioterapeuta, Porque- que nada, comunicadora. Porque isso já entra assim na renovação de 2026, né? A gente tá Isso. começando o ano, então você vai falar um pouco mais dos projetos, Tá. né? Então, Vi, e as conversas contigo é quase uma terapia, né? Não Como sei. assim? De onde vem esse lado terapêutico? Porque você reflete, você mergulha, não é superficial, né? Aquelas estética, o materialismo. Não, você mergulha no sentimento, nas relações, você tem interesse. E é tão gostoso. Como que é esse seu lado tão terapêutico?
Deixa eu abrir um parêntese aqui só para falar desse look da Nova Ideia. Para abrir a 3ª temporada do Vírgula, que inclusive está indo ao ar hoje, que é o dia do meu aniversário, eu escolhi esse vestido em tom claro, quase branco, com flores delicadas na barra. Ele é leve, fluido, solto no corpo e combina com esse momento de novo ciclo, de começo, de suavidade. A Nova Ideia é parceira do Vírgula e assina os looks dessa temporada, sempre com peças que acompanham a história sem roubar a cena. A Nova Ideia é um espaço de possibilidades, com lojas em Curitiba e região, e também com site para quem não é daqui. Porque o que a gente veste também comunica, vírgula por vírgula. Laís, eu tenho muita curiosidade de entender por que as coisas são como são. E eu acredito muito na energia, eu acredito que nada é por acaso. Então eu começo a conectar pontinhos assim, nossa, isso aqui aconteceu, mas isso aqui aconteceu, mas isso aqui aconteceu e tá tudo interligado. Não foi por acaso. Um exemplo para você. Esse ano, uma das coisas que eu remanejei na minha rotina é que eu transferi as minhas orações para o período da manhã. Antes, as minhas orações não tinham um horário fixo, mas era na hora que eu sentava para trabalhar. Então, se eu sentasse às 9, era às 9. Se eu sentasse à 1h, era 1h. Você sempre teve a rotina da oração Sempre. e... Só que Uma era mulher de rotinas, né, Eu gente? A sou rotina muito. da academia, a rotina da oração. Nada supera a rotina. E aí, só que a oração, ela durava cerca de 15 minutos. Porque eu sou cronometrada, né? Além da rotina, tem o cronômetro. Então, ela durava cerca de 15 minutos. Aí eu remanejei a minha agenda e trouxe as orações para 5 horas da manhã. Então, eu estou acordando todos os dias às 5 horas da manhã para orar. Gente, vamos fazer um podcast, O Milagre da Manhã, com Virgínia Magalhães. Porque é por um milagre da manhã, né? 5 horas da manhã. Você dorme que horas, então? Você dorme cedo? Eu tenho agora dormido um pouco mais cedo, porque eu fiz eu remodelei a minha agenda para ter mais momentos analógicos, fora do celular. E com isso, eu trouxe mais coisas como leitura, oração, momentos com a Betina, com o Fernando. Então, eu tô dormindo mais cedo. Automaticamente, o corpo tá pedindo para dormir mais cedo por conta desse remanejo que eu fiz. A nova dinâmica. A nova ali, né? dinâmica. E aí, na oração de hoje, eu fiz uma conversa lá com Deus, porque eu converso com Deus como se eu estivesse conversando com você aqui, ó. Eu converso conversado mesmo. Eu falo em voz alta, eu rio, eu choro, eu falo, ô Deus. Eu falo assim, ô Deus, ó, escuta aqui, deixa eu te falar uma coisa. Converso com ele como se eu estivesse conversando com uma pessoa. E ao final da oração, eu faço uma leitura. E hoje, a leitura foi uma resposta literal ao que eu conversei com ele. Hoje, você tá falando de hoje. Do dia dessa gravação aqui. Foi uma resposta literal. E ele falou pra mim assim, na leitura que eu fiz, né? E você pode contar a pergunta também? A pergunta, não. A gente quer saber de todos os segredos, mas né? A então... resposta eu posso. Manda. Tem a ver, a pergunta, na verdade, ela tem a ver com vírgula um pouquinho. Um pouquinho. Mas a resposta foi assim, que faça a sua parte. Faça a sua parte. Porque eu sou capaz de operar milagres que você nem imagina e realizar todos os seus sonhos. Aí você pode pegar e falar assim, é só um texto pronto. Ou você pode dizer, Deus falou comigo. Então, eu sou a pessoa que acredita no segundo ponto, que Deus falou comigo. Aí, voltando lá na tua pergunta, eu acho que vem daí isso que você falou, das minhas conversas serem mais profundas. Porque eu não fico na superficialidade, eu tento ir mais embaixo. Quais são as camadas mais embaixo disso aqui que existem?
Conversando com você, você já viu isso, né? Quando a gente troca mensagem de áudio, Uhum, você fala uma coisa, eu, nossa, por que isso? uhum. Nossas conversas são profundas, né? São. Ai, também gosto muito. Vi, e você falando sobre conversas profundas e se conhecer e evoluir e buscar terapia, tudo, tem algo que você acreditava há 5 anos, há 10 anos, há um tempo atrás, que você defendia uma ideia e hoje você fala, Laís, melhorei. O que você percebe que você mudou de crença, de pensamento, de posicionamento, um ponto de evolução, assim, que você fala, Laís, eu era assim e hoje me percebo assim. Laís, eu não sei se seria bem uma mudança de ponto de vista, mas hoje eu me percebo uma pessoa muito mais madura e resiliente do que eu me percebia 5 anos atrás. E não é de uma forma, de novo, superficial, é de uma forma mais profunda mesmo. Eu vou te dar outro exemplo em relação à Bia, que foi minha filha que faleceu. E aí eu acho que tudo também parte de um processo, que é isso que eu falei de uma vírgula longa, Uhum. que talvez ela seja eterna, mas ela vai ressignificando a cada ano que passa. Até 5 anos atrás, e mais ou menos isso mesmo, até 5 anos atrás, sempre que chegava perto de uma data importante, quais são essas datas? O aniversário dela, o Dia das Mães, o aniversário de falecimento, o Dia das Crianças, Natal. Sempre que chegava perto dessas datas importantes, eu ia murchando, murchando, murchando. E eu só me dava conta que, nossa, era por causa disso, quando a data chegava. E são várias vezes ao ano, né, São Vê? várias vezes ao ano. Então, é um ciclo. Então, pense que Uhum, em vários momentos do ano eu entrava numa mini depressão, uhum. digamos assim. E quando eu digo mini depressão, era de eu ficar paralisada mesmo, de eu querer ficar deitada no quarto, não querer fazer nada, deixar meu trabalho de lado, porque eu estava mal. Isso não acontece há uns 3 anos, mais ou menos. Data dessa gravação, hoje é dia 23, né? Uhum. Depois de amanhã é aniversário da Bia, 25 de janeiro. E como que você tá? Eu tô bem. Porque né, ela disse que foi bem marcado as datas das Sim, baixas, né? Uhum, uhum. depois de O amanhã. quanto de integração, o quanto de cura, o quanto de amor, o quanto que você Isso, caminhou para isso, chegar nessa data e dizer, ok, foi assim, essa é a minha história, tudo faz parte, né? isso. Uhum. Então, assim, significa que eu não vá ficar emotiva no dia? Duvido. Eu Sim. sempre fico emotiva, até porque eu vou lá, faço um post, faço um texto. Na hora que eu escrevo o texto, eu choro. Na hora que eu Uhum. releio o texto, eu choro. Se eu releio ele 10 vezes no dia, eu vou chorar 10 Hum. vezes. Mas é só ficar emotiva. Eu não fico mal mais. Eu Uhum. não fico mais assim. Uhum. Vi, esse é um assunto legal para a gente trazer, porque tem a parte bioquímica, a parte biológica da depressão, e a gente não vai entrar nesse ponto, né? Porque Aham. realmente precisa de tratamento e tudo, e talvez você procurou, né? Não vamos entrar na parte bioquímica e biológica da depressão. Mas se a gente entrar nas conotações emocionais, o quanto que o corpo registra memórias de sofrimento, o quanto a biologia tem até um certo vício, porque é familiar. Esse é o comportamento que eu conheço. Esse é o comportamento que me faz me sentir eu mesma. Então, a ressignificação da dor, a ressignificação da depressão, a ressignificação do luto, tudo isso que você precisou fazer também é biológico, né? Quando você fala assim, olha, a academia me ajudou muito. Então, Uhum. tem a parte emocional, mas tem a parte biológica, que eu acho que é interessante a gente trazer isso aqui, né? Porque o sofrimento não é só eu acho que tem uma coisa aqui, é espiritual, é obsessor. Não, e a biologia? Sim. E o cortisol, e a dopamina, o vício em dopamina. Como é que fica, né, para essa adaptação biológica? Então, você percorreu todo esse caminho, né? Percorri. E eu realmente acredito que isso tudo, né, Uhum, tem conexão uma coisa com a outra. Você sabe que você conhece, poxa, o Júlio uhum, Bonhooker, né, que foi uhum. quem me indicou você Sim, e através que dele que nós estamos e que aqui. infelizmente não está aqui hoje mais, ele Uhum. faleceu ano passado. Mas o Júlio foi a primeira pessoa que me disse, que me abriu os olhos para a atividade física tá te tirando do luto. Sabia? Foi ele que Hum. falou isso a primeira vez.
Muitos anos, então. Vocês se conheciam há muitos anos, então. Sim, eu e Júlio nos conhecíamos há, nossa, 20 anos, por aí. Bastante. 20 anos, por aí, Uhum. Então, o quanto que a atividade física tem está a favor da saúde mental, né? A gente tem Sim. que incentivar. Você incentiva isso Sim, bastante. sim. E aí, é claro que vem a estética. Eu falo que a estética, ela é o plus, ela é o bônus dessa história toda. Então, eu vou ser hipócrita e dizer que eu não vou pra academia porque eu quero ficar com o bumbum mais duro? É óbvio que eu não vou ser hipócrita, eu quero Os benefícios. os benefícios, mas não foi por isso que eu busquei, não foi por isso que eu continuei e não foi por isso que eu ainda continuo. Porque eu falo assim, o dia que eu não treino, o meu emocional reage. Tanto que eu passei os últimos 2 anos de muitos altos e baixos emocionais. Não tão fortes quanto esses que eu te falei da Bia, Uhum. mas sim, muitos altos e baixos emocionais. E as baixas normalmente eram quando eu não estava treinando. E eu sacrifiquei muito o meu treino nos últimos 2 anos, por motivos diversos e principalmente por conta do trabalho. Que o trabalho nos últimos 2 anos deu um salto para você também, Deu. né? 2025 foi um ano muito bom para texto e para o vírgula, que foi quando o vírgula nasceu. O vírgula fomentou a texto, então foi um ano muito bom para os dois. E 2026 está começando ainda devagarzinho, mas aguarde. Sim, nós queremos saber. 2026, vocês ficam aí, fiquem aí. Vi, e como a vírgula é a sua menina dos olhos, né? Você buscou também aperfeiçoamento, você foi lá no Caio Carneiro. Como é que foi isso daí? Foi maravilhoso. Maravilhoso, Eu, né? eu falei, né? Eu falei hoje de manhã na minha oração. Olha Olha, eu já tô dando aí! spoilers. O Caio Carneiro foi, se não o mais, um dos pontos altos de 2025. Uhum. Porque, assim, não pelo Caio Carneiro em si, não é esse o ponto. Mas, assim, primeiro, eu fui a São Paulo para fazer um curso de especialização relacionado à minha menina dos olhos, que é o podcast. Uhum. Conheci lá pessoas a quem eu estou conectada até hoje. Uma delas é a Maiara, que eu estou em contato, e isso é muito bom porque a gente continua oxigenando essa conexão que trouxe e pode trazer novas oportunidades. Por que eu disse que trouxe? Porque daí, no final do ano, a própria Maiara me convidou para estar de novo no Caio Carneiro, Ah, com Cariane. com Cariane. Sim. E aí eu fui lá em dezembro, início de dezembro, assistir novamente a gravação. Aí não fiz curso, eu só assisti a gravação, mas foi outro ponto alto do ano. Aí você fala assim, tá, Vi, o que você ganha com isso? Poxa, o que eu ganho com isso? Primeiro, de lá pra cá, depois que o Cariane postou o corte, foram mais de 1.000 novos seguidores no meu Instagram. Ai, mas 1.000 é muito pouco. Não, para um universo de 11.000. Uhum. Não é pouco no universo de 11.000. Segundo, essa semana uma pessoa entrou em contato comigo profissionalmente, interessado no serviço do vírgula e da texto, porque viu o corte do Cariane. E provavelmente vai fechar. A gente tem uma segunda reunião aí para os próximos dias. Se isso fechar, eu ainda falei assim pro Fernando, eu falei, se isso fechar, pagou o investimento. Uhum. É sobre isso, né? É sobre Entendeu? isso. E seguir o teu coração também, né? Exatamente. Uhum. O vírgula é a menina dos seus olhos. O que o Caio faz, né? Podcast é o seu gosto. É. E vai expandindo, né? E tudo é uma questão de ambiência. Uhum. Então, a partir do momento que eu estive ali, naquele ambiente, convivendo naquele ecossistema, Uhum. muitas coisas mudam. Não só estar conectado, como eu falei, e oxigenar essas conexões, mas de ampliar o pensamento, os horizontes, de imaginar que, opa, isso aqui
pode ser sim um lugar para eu estar frequentemente. Isso aqui não é tão distante de mim assim como eu imaginei que fosse. Você começa a materializar um pouco mais aquilo que antes vivia só no campo das ideias, da imaginação, dos sonhos. Uhum. Começa a ser a realização. Uhum. Maravilhoso, maravilhoso. Você sabe que aqui, você vai falando isso, assim, eu me animo, porque eu gosto muito de falar sobre isso. Você falou da ambiência. Lindo, na teoria a gente conhece, mas para chegar numa ambiência ampla, como você disse, né? Eu também posso estar ali, eu também posso pertencer ali. Você disse, passou pelo plano das ideias. Então, antes de materializar, passou pelo plano das ideias, ok. Só que antes de ir para o plano das ideias, passou por um coração que renunciou a alguma coisa. Então, para você ir para algo desconhecido, que é um sonho, primeiro você renunciou a algo que é familiar, ou que é traumático, ou um espaço que estava ocupado, você estava ocupada, não tinha espaço. Você fez o seu movimento interno, renunciou e falou assim, pronto, eu tô pronta. Isso é muito legal para os seus seguidores, é muito legal para quem está assistindo, que se o que você sonha não chegou ainda, se o que você almeja não materializou, é porque tem uma renúncia que ainda não foi feita. Um perdão, uma dor, uma lealdade à família. E aqui a gente pode falar um pouquinho da sua família? Claro. Como assim que você é mineira, veio pro Paraná, cadê o pai, cadê a mãe, cadê o queijo, cadê o ai, o sou, o trem? Eu tenho um copinho na minha casa, o ai é o ai. Uai. E o BH é escrito BH. Isso. Tipo, não as letras, né? Isso. Mas assim, então, o mineiro, ele tem uma... Ele tem uma... O mineiro é mineiro. É mineiro. É simpático, é acolhedor, é família, né? É. Você podia falar um pouco sobre isso? Posso. Eu sou de Governador Valadares, Uhum. que também conhecido como Governador Valadólares. Por quê? Que delícia! A ambiência sempre foi boa, então. Não, é porque lá houve uma migração, né, muito grande dos valadarenses para os Estados Unidos na década de 80, se eu não me engano. Tanto que existe até uma máxima que se você fala lá na hora de tirar o visto que você é de Governador Valadares, já bloqueiam o visto na hora, porque tem que estudar um pouco melhor essa história. Olha aí. É verdade. Tem muitos valadarenses, muitos mesmo nos Estados Unidos. Magalhães não tem? Magalhães tem. Tá, não vamos perder o foco, né, gente? Continua. E aí, eu tive. A minha história foi assim: com 14 anos, os meus pais decidiram vir para Curitiba para abrir um restaurante mineiro. Só que acabaram não abrindo, abriram um mercadinho mineiro. E a minha mãe, nesse meio do caminho, porque eu sou de uma família de políticos, meu pai foi prefeito 2 vezes, meu tio foi prefeito 2 vezes também, ou 3, se não me engano. A mulher dele foi prefeita também, a minha mãe foi candidata. Então, assim, nesse meio tempo, a minha tia, que é essa que foi prefeita uma vez, ela se candidatou e chamou minha mãe para ser assessora dela. E minha mãe voltou para Minas. Ouvi, interessante, né? Sempre tem uma raiz, desculpa aqui, mas todo político é bom comunicador. A gente não, né? Se a gente for olhar, a gente vai Sim. encontrando, a gente vai compreendendo de onde vem seu comportamento, de onde vem seu pensamento, de onde você vem. Se a gente olhar para o sistema familiar, a gente encontra. Tem da onde vir, Tem né? da onde vir. Eu nasci vendo meu pai no palco com o microfone na mão, fazendo comício, mas não... E olha aí onde estamos, onde está! Gente, pretende ser política? Não. Ah, tá. Não. A gente deixa isso para um outro podcast. Não mesmo. Certo. Inclusive, eu tenho uma certa aversão à política, Olha mas aí. não ao microfone. Não, de jeito nenhum. Estamos indo muito bem. Então, assim, aí, quando aconteceu da minha mãe voltar para Minas, meio que foi na mesma época que a Bia nasceu, então eu tinha casado, aí eu tive uma depressão pós-parto, eu fui tratar junto com a minha mãe lá em Minas. Tentei voltar, mas aí não deu certo, fiquei lá em Minas mesmo, me separei do pai da Bia. Aí, lá em Minas, é uma cidadezinha, Itambacuri, ela é muito pequenininha. E eu pensava assim, o que eu vou poder dar de futuro para minha filha aqui? Não desmerecendo a cidade, mas os próprios moradores lá sabem, todo mundo quando chega na idade ali de faculdade vai para BH, vai para Vitória, porque tem que buscar estudo em algum lugar. E eu fiz isso, eu fui para Vitória, passei no vestibular para jornalismo e fui
fazer faculdade, né, estudar em Vitória. Lá eu fiquei 3 anos e meio. No último ano, no último período, né, que seria a entrega do TCC, a Bia adoeceu. E a indicação dos médicos, por coincidência, era vir para Curitiba. Então, como eu já tinha vindo para Curitiba, o pai da Bia era daqui, apesar que não interferiu muito, porque ele não era presente, mas tinha, entre aspas, essa facilidade. Minha irmã ainda morava aqui. Eu vim para Curitiba para fazer o tratamento dela. E 5 anos depois, quando ela faleceu, houve a dúvida: será que eu vou embora? Será que eu fico? Era um momento muito difícil, era um momento de luto, o auge do luto. E eu não tive coragem de ir, porque eu falei: tudo que eu vivi com ela foi aqui. Então é aqui que eu vou ficar. Eu não tive coragem de ir embora. Hoje, eu não penso, eu quero ir embora de Curitiba, até porque eu adoro Curitiba. Eu acho Curitiba uma cidade linda, ótima para morar. Mas hoje, se eu tiver que sair daqui, eu saio com mais facilidade. Uhum. Mas não é algo que está nos meus planos aí por enquanto. Não, vamos ficar em Curitiba. E vamos contar agora para nossa audiência, Virgínia Magalhães, aquele segredinho. Nós anunciamos um segredinho. O que você tem, assim, porque você é muito comunicadora, né? Você tem essa facilidade de falar sobre assuntos internos e também, se precisar falar sobre estética, assuntos mais polêmicos, você tem a facilidade de mergulhar, né, nos tons e fala com muita propriedade, né? E tem algo que você não contou ainda, que você fala assim, gente, deixa eu falar para vocês. Pode ser uma história ou um projeto. O que você poderia, assim, contar para nós de especial? Nossa, Laís. O que eu vou contar de segredo? Uma vírgula neste vírgula podcast. Olha, você sabe que esse ano eu sempre fui muito estruturada no sentido de, se eu quero fazer algo, eu não posso deixar esse algo ficar no campo das ideias. Eu tenho que pensar o passo a engenharia reversa para eu chegar naquele lugar onde eu quero chegar. Uhum. Ação e execução. Isso. Uhum. Mas, assim, por mais que eu sempre tenha tido isso muito em mente, eu acho que esse ano... Ai, gente. Vamos lá. Esse ano eu acho que eu tô mais... Vou falar um palavrão. Foda. Até eu tava jantando esses dias lá em casa com meu marido e eu falei com ele isso, né? Porque, assim, muitos dos movimentos que eu tô fazendo são internos. Mesmo que ele esteja ao meu lado, ele não tá vendo acontecer. Uhum. Mas recalculou muito a rota aos 40, né, Vi? Nossa senhora, eu tô totalmente recalculada. Recalculou, abriu novos caminhos, a nova ambiência. Quanta renúncia não fez, né? Isso. Uhum. Então, assim, eu tô num movimento, por exemplo, as orações, 5 horas da manhã. Uhum. Laís, é 1 hora de oração, praticamente, até o Fernando levantar pra gente poder ir pra academia. É 1 hora de oração. 1 hora de oração é praticamente um movimento muito forte pra dentro. Isso representa muito. E eu estou, assim, muito fiel a isso. E sabe quando é uma fidelidade tão grande que você fala assim, cara, isso aqui não é modinha, não é porque eu tô empolgada e daqui a pouco vai passar. Não. É uma rotina realmente que está reconstruída e que está se fixando. E dentro disso, desse movimento interno, eu percebo... a gente está só nos primeiros 20 dias do ano, mas eu já percebo uma mudança de comportamento assim, eu percebo, acho que as pessoas ainda não, mas eu percebo uma mudança muito grande. E eu acho que isso vai reverberar em projetos que aí vocês vão ver ao longo do ano. Ai, que lindo! Que lindo! Então, é legal a gente compartilhar e reforçar, né? Que seja um compromisso de oração, um compromisso com a disciplina da saúde, esse compromisso que você fala, né? Que tá trazendo resultado profissional, tá trazendo resultado interno. É legal a gente reforçar que tem um nome, entre outros, né? Com coerência cardíaca.
você colocar o teu coração em vibração, colocar o teu coração em ressonância, colocar o teu coração todo para aquele sonho, para aquele desejo, para esse futuro, né? Então, a mente, ela tem uma frequência elétrica. O coração tem uma frequência magnética. Então, quando você está nessa oração, você está no magnetismo, você está na atração, você está na expansão e você está naquele movimento que você falou, Laís, em 2026 eu tô... Foda. Por quê? Porque tá centrada, né? Tá centrada, tá curada, tá, claro, assim, dentro das possibilidades, dentro do que a gente alcança, né? Mas tá no propósito, né? A gente consegue se perceber. O coração e a mente em ressonância, ondas elétricas e magnéticas em sintonia, é onde existe o milagre. Porque às vezes a gente pensa, quero ser feliz, mas se sente, eu não consigo, eu tô em luto. Não, mas eu quero sair dessa. Mas eu não consigo, meu coração tá apertado, tá doendo. Então, as ondas elétricas e magnéticas estão em dissonância. Então, os resultados são dissonantes. E quando você fala, Laís, esse ano eu estou coerente. Esse ano eu estou em sintonia. Esse ano eu estou centrada. Você falou de diminuir as redes, né? Você falou de diminuir essa frequência que tem muito ruído, que tem muito barulho, que tem muita informação distorcida. Falou, não, eu não quero distorção, eu quero centramento. E como que é ser uma mulher centrada? Laís, você sabe que eu não posso deixar esse episódio acabar sem falar uma coisa, tá? Eu aprendi com você isso tudo que você tá falando, né? Laís, gente, eu já respondo como que é ser uma mulher ressonante? Foi essa a pergunta? Isso. Coerente. Coerente. Laís, eu passei por um processo de constelação familiar com a Laís em novembro de 2024. E esse processo de constelação mudou o jogo da minha vida. Mudou. Laís falou várias coisas, dentre elas, uma das coisas que Laís falou foi: pare de se distrair. E olha como que tudo isso tem a ver com essa conversa nossa aqui. Eu levei a sério o que você falou. Eu morava no outro apartamento que tinha um quadro negro e eu escrevi bem grande: pare de se distrair. E, gente, ela tá falando dessa frase e vou falar pra vocês. Virgínia Magalhães é uma co-criadora muito potente. Eu sempre mando áudio pra ela, uma mensagem e falo, Vi, como você é potente. Como você vira o jogo. Como você manifesta. É incrível. E eu ia falar isso, que você sempre me diz isso. A Laís sempre, praticamente 100% das nossas conversas, você fala isso. E eu tô acreditando. É verdade, eu tô acreditando verdade. que eu posso cocriar o que eu quiser. Uhum. E uma coisa que você me falou, porque daí a gente fez esse primeiro processo, não foi? E aí, depois ali por abril, mais ou menos, de 2025, a gente fez um segundo processo. Nesse segundo processo, uma coisa que você falou foi, Vi, porque daí eu não estava numa fase muito boa, você falou assim, Vi, cuidado com o que você está vibrando, porque você cocria. Uhum. Muito rápido. Muito rápido. Para o bem, para a saúde e exatamente. para a dor também. Então, quando você... Aí essa foi a frase do segundo processo, que eu entendi. Eu falei, se eu cocrio mesmo, se eu tenho essa potência mesmo de cocriação, então, peraí, eu preciso cocriar as coisas certas. E aí, eu comecei a policiar mais os meus pensamentos. Aí, respondendo a tua pergunta, como é ser uma mulher coerente? É entendendo isso, Laís. Porque se eu preciso policiar os meus pensamentos, a minha energia, a minha vibração, o que melhor que isso tem do que começar os meus dias 1 hora mais cedo orando e conversando com a fonte maior do universo, que é Deus. Então, todos os dias, nas minhas conversas com Deus, até me emociono. Porque eu converso como se eu estivesse conversando com alguém de verdade. E eu acredito que ele está me ouvindo. E daí eu falo, gente, se eu posso conversar direto com Deus e pedir para ele, porque aí eu também sou uma pessoa que eu estudo muito. Muito por meio de podcasts. E eu escutei esses dias uma fala assim, Deus precisa ouvir o que você quer. Porque tem a história da gratidão.
eu já me sinto uma pessoa muito grata e eu já exerço esse exercício, eu já executo esse exercício da gratidão diária, né? Literalmente um exercício. Eu tenho um caderninho que todos os dias eu coloco ali pelo menos 10 coisas pelas quais eu sou grata naquele dia. Tá, mas Deus quer sim que você seja grato, mas Ele também quer que você conte para Ele o que você deseja. Vi, aqui isso é lindo e eu acho que também podemos falar rapidamente sobre isso, porque às vezes é difícil desejar algo novo. Porque ele é desconhecido, porque está distante. Então, tem muita gente que deseja velhas realizações. Velhas realizações não trazem nova satisfação. Então, tá cheio de passado, cheio ou de mágoa, de renúncia, de traição, de injustiça, de abandono, de rejeição. Tá cheio de dor, sofrimento, separação, rompimento, abandono. Tá tão cheio do que fere, que não consegue abrir os olhos para possibilidades como a gratidão. Exercício como a gratidão, exercício de coerência, de milagre da manhã, de esse movimento que você está fazendo é muito de mulher coerente. É muito de mulher mais curada, porque quem está tão machucada não consegue nem alcançar esse nível e fala assim, ai, baboseira. A dor é tão grande, o obstáculo é tão grande que você olha esse tipo de exercício que é lindo e curador, você fala, ai, não presta para nada. Não consegue nem alcançar o valor que tem. Então, parte da cura é compreender que esse passado faz parte, mas ele tem lugar. Ele não é presente. Ele tem lugar. Então, olhar o que machucou, olhar o que feriu, olhar o ponto. Você fez isso, né, Vi? A gente fez isso com os homens do seu sistema, com os homens da tua família. Uma cura com o masculino, assim, tremenda, não é verdade? Foi. O meu pai, aí ó, pronto, agora vem o segredo. Aos 45, literalmente, do segundo tempo. Meu pai, ele sempre me teve como a Branca de Neve. Esse era o apelido, né? É ainda o apelido, Branca de Neve. A princesinha. A filhinha mais nova, o bibelozinho. Mas com isso também sempre muito controle. A Branca de Neve engravidou aos 15 anos de idade. Foi mãe solteira. Então, ao mesmo tempo que era a princesa, era a vergonha da família. E eu sempre lutei muito para não ser a vergonha. Só que isso sempre buscando a aprovação dele. Até o dia que a gente fez o processo, e eu me lembro perfeitamente do movimento que aconteceu ali, onde eu entendi que eu precisava sim honrar o meu pai, mas eu não devia nada para ele. E isso foi perto do meu casamento. O meu pai, ele não aprovou o meu casamento, mas não por causa do Fernando, porque ele não aprovaria nenhum homem que se aproximasse de mim. Nenhum namorado que eu tive, meu pai aprovou. Muito ciumento, muito controlador. E quando ele não aprovou o meu casamento, naquele momento eu assumi o papel de adulta e eu falei, ok, você não aprova, tudo bem. Você está convidado para o meu casamento, se vier será bem-vindo. Mas daqui eu sigo tomando as minhas decisões. E você quer uma coisa muito emblemática que aconteceu? Que eu falei esses dias com o Fernando sobre isso? Muito emblemática. Até então, Laís, o meu pai pagava a minha Unimed. E a gente sabe que o dinheiro ele tem poder, né? Uhum. Tem energia, tem história, tem memória. E por mais que o meu pai pagasse somente a Unimed, né, o plano de saúde, aquilo fazia diferença para mim no mês. E quando eu resolvi deixar ele, entre aspas, para trás, né, e dizer, não, eu assumo o papel de adulta, então se eu assumo o papel de adulta, nem a minha Unimed você vai pagar mais. Então, no mês seguinte, eu já não pedi, não mandei para ele o boleto. Falei, agora eu assumo o boleto daqui para frente, né? E isso foi em janeiro de 2025. Em dezembro de 2025, eu paguei o primeiro boleto da Unimed, da Betina e do Fernando junto. A Betina, porque
quem pagava antes era o pai, e eu passei para o meu nome, por uma questão burocrática, e o Fernando que não tinha plano de saúde. Viu, o movimento 2024, então, tá reverberando com tudo, Tá, né? Porque, né, no movimento tá. 2024, já 2025 você fez essa ação, 2026, no final de 2025, essa expansão, e começo de 26 a gente tá aqui. Então, Uau. assim, é simbólico, a gente tá falando de, Não, entre mas é aspas, sobre poucos reais, mas olha o movimento Uhum. que isso No invisível é muito grande, é. né? Vi, a gente tá ficando com pouco tempo e eu achei tão lindo você falar sobre a figura do seu pai e muito perto dessa fala você usou a palavra vergonha. O Uhum. que você acha de trazer para as pessoas que te admiram, que te acompanham, algo que incentiva essas mulheres, esses homens, esses seguidores a lidar com a vergonha ou a lidar com alguma dor com o pai, principalmente, uma figura masculina, enfim. Ou com a mãe, mas eu acho que nesse caso, o que você puder trazer, assim, da sua experiência para quem também passa por isso. Eu acredito, Laís, que a gente não veio aqui por acaso. Cada um tem a sua história. Então você vê, quando eu digo que eu deixei o meu pai para trás, não é que eu não fale mais com meu pai, eu continuo falando com ele, hoje menos do que antes, mas botando um limite. Existe um limite. Eu respeito você, pai, mas eu tenho a minha vida Uhum. e Aqui as entra minhas pelo decisões. foi suficiente, né? Foi Isso. Muito suficiente. obrigada Muito até aqui. aham. Mas daqui eu posso seguir Uhum, sozinha. uhum, Então, assim, se eu pudesse dar um conselho, não é brigar, não é romper, não é nada disso, pelo amor de uhum, Deus. Pelo uhum, contrário, né? Mas é entender que nós somos responsáveis pela nossa história. Não tem ninguém que seja responsável por mim. Só eu. Só eu posso fazer por mim. Só eu que posso realizar os meus sonhos. Então, qual é o meu sonho? É esse? O que eu preciso fazer para chegar lá? Quais são as etapas? Tirar um pouco as coisas do campo das ideias e ir para as ações. Porque os sonhos, eles só são realizados se a gente executar algumas ações antes. Não vai cair do céu. Não vai surgir na minha frente. Então, eu acredito que seja mais relacionado a isso. E trazendo um pouco da palavra vergonha, eu não sou uma pessoa que tenho que me sinto envergonhada pelas coisas. Pelo contrário, eu costumo ser orgulhosa de ter tentado, pelo menos. Eu tenho orgulho de tentar. Às vezes vou pagar uns mico? Vou pagar uns mico. Mas pelo menos eu tentei. Rede social, vamos pegar esse exemplo. O tanto de mico que eu já paguei em rede social não tá escrito. Mas eu tô tentando. Eu uhum. acho que tentar é melhor do que não tentar. Não deixar a vergonha perder momentos de festividade, né? Isso. Perder a oportunidade. E antes da gente finalizar, que eu tenho um bate-pronto aqui contigo daqui a pouquinho. Eu queria lembrar também, quem está assistindo, que tudo coexiste. Presente, passado e futuro coexistem. A gratidão, a dor, a vergonha, o amor, tudo o que existe na vida coexiste. Tudo se apresenta ao mesmo tempo. É como se fossem as potencialidades, assim. Tem o momento da vergonha, tem o momento da euforia, tem o momento do ponto final, tem o momento da vírgula, tem o momento da exclamação, tem o momento da interrogação. Existem todos os contextos e a gente tem que aprender a lidar com tudo isso. E nesse momento que eu tô fazendo assim, Vi, você topa fazer um bate-pronto com Claro. essas falas? Então eu vou trazer, assim, como você fala da texto, né? E você tem esse verbal contigo tão próximo, né? Uhum. Fala pra nós um ponto final. Um ponto final. A crença de que eu não sou uma boa vendedora. Eu sou uma excelente vendedora. Você quer ser entrevistado por mim aqui no Vírgula? Você sabia que você pode ter um episódio inteirinho customizado com um roteiro pronto para que você possa responder as perguntas certas e transformar isso em cortes estratégicos para as redes sociais? Pois saiba que você pode, basta você entrar em contato comigo pelo link da bio e eu vou ter o prazer de te receber aqui no Vírgula Podcast. Uau!
Palmas e exclamações, muitas exclamações. Essa é a verdadeira exclamação. Sabe por quê, Laís? Porque Uhum. vender é comunicar. E comunicadora eu sempre fui. Eu só não tinha entendido ainda que vender é comunicar e comunicar é vender. E você pode ajudar quem vier no Vírgula Podcast a vender mais, Posso. a prosperar, não é verdade? Sim, totalmente. Isso aí é o que eu faço todos os dias, tá? Muito bem. Um ponto final. A exclamação vieram com palmas, honras e glórias. E a última pergunta é: qual é o novo capítulo? Você já falou de 2026 com novos projetos, com as suas orações, mas Sim. você queria deixar algo mais assim do novo? O novo capítulo eu acredito que a história que eu comecei a escrever em 2025, ela vai trazer muitos novos capítulos para os próximos anos. Então, o novo capítulo tem a ver com vírgula, tem a ver com a marca Vi Magalhães. Vi Magalhães está se transformando numa marca. Muitas marcas parceiras já estão vindo comigo nessa nova jornada e eu tô apostando muito nisso. Ai, que sucesso! E, gente, sabe o que é isso? É fruto de coragem. E uma coragem que eu tive foi passar por um processo chamado Constelação Familiar com Laís Fabretti. Então, te aconselho, eu tô vendendo para ela, ela não pediu, mas eu, em gratidão a tudo que você fez para mim na minha vida, eu te aconselho, entre em contato com a Laís, marca um horário com ela, entenda o processo, vai te fazer bem. Olha, eu te garanto. Vemos os frutos, vemos os frutos. Você sabe, né, Vi Magalhães, uma das marcas que você construiu foi o amarelo, né? O seu cenário tem um amarelo e os entrevistados do Vírgula recebem um girassol. Sim. Você já deixou bem representado aqui várias vezes. Alcança para ela, gente. E vamos encerrar, assim, no tom de Virgínia Magalhães, nessa espontaneidade. Você falou esses dias do sorriso, como sua marca, o girassol, tanto que representa, né? Então, Vi, que você continue iluminada, iluminando, olhando para o sol, para a luz, para o brilho. E sempre que você pode, como você acabou de fazer, é genuíno e verdadeiro você iluminar quem está contigo. Então, obrigado por esse palco. Você sempre dá palco, dá voz, dá história, dá microfone para as pessoas que passam por você. E é um privilégio estar aqui. Obrigado por esse momento. O privilégio é meu. Muito obrigada por ter topado esse convite, por ter feito de forma tão brilhante. Estou ansiosa para assistir. Espero que você tenha gostado também. E, Laís, não paramos por aqui, né? Não, com certeza. A marca só cresce e a gente Só cresce cresce. junto. Obrigada. Viu? Obrigada. E você esteja com a gente na temporada 3 do Vírgula, no YouTube, no Spotify, no Instagram e no TikTok. Deixa suas redes também, por favor, por gentileza. @Laís Fabretti e em breve Laís Fabretti e Virgínia Magalhães em novos momentos. Opa! Até a próxima vírgula.